Olá, meu nome é Marcelo. Eu vim aqui apresentar o nosso trabalho de mecânica dos solos. A gente ficou com o tema de tensões. A minha equipe é composta por Matheus Lima, né, e o Marcelo Nunes, Guilherme Barreira e o Ricardo. Eu vou iniciar falando aqui pela alternativa A. A alternativa A ela pede: explique detalhadamente como a altura do lençol freático influencia as tensões totais, neutras e efetivas no solo. Vou falar aqui sobre o solo acima do lençol freático. O lençol freático aqui e o solo acima. Esse solo acima, né, no caso a tensão total, depende apenas do peso do solo acima do ponto considerado. Né? Já a tensão neutra é zero, já que não há água acima do lençol freático. Né? E a tensão efetiva é a tensão total, pois a tensão neutra é igual a zero. Já o solo abaixo do lençol freático, a tensão total dele aumenta devido ao solo estar saturado, né? Ao peso da água. Se o lençol freático é aqui, esse solo abaixo do lençol freático ele está saturado. Então, a tensão total ela aumenta, né, devido ao solo estar saturado. A tensão neutra. A tensão neutra é igual à pressão da coluna de água acima do ponto considerado. A tensão neutra. A tensão efetiva. A tensão efetiva é reduzida pela poropressão. O que é poropressão? A poropressão é a pressão, né, que o fluido exerce no interior dos poros, né, dos elementos porosos, como solos e rochas. Olá, eu vou falar um pouco sobre a tensão total, neutra e efetiva. Bom, a tensão total é uma força total que age em uma área dentro do solo e é a soma do peso do solo e de qualquer carga extra sobre ele. E já a tensão neutra, em solos que estão cheios de água, a tensão neutra age nesses poros do solo, que podem variar dependendo da profundidade ou mesmo até das condições do solo. E por último, a tensão efetiva, que é realmente a que afeta a resistência e a deformação daquele solo, que é gerada pela subtração da tensão neutra da tensão total. A compreensão da relação entre as tensões é crucial para a análise e o projeto na engenharia. A tensão efetiva controla muitas propriedades mecânicas do solo, como a resistência ao cisalhamento e compressibilidade e a estabilidade. Em situações onde a poropressão varia, por exemplo, durante a drenagem, a tensão efetiva também varia, influenciando o comportamento do solo. Esses conceitos são fundamentais para a análise de estabilidade de encostas, capacidade de carga de fundações e comportamento de barragem de terra, e muitas outras aplicações na engenharia civil. A correta avaliação das tensões totais, neutras e efetivas permite aos engenheiros projetarem estruturas seguras e eficientes que interajam com o solo de forma adequada. E para aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo, vamos levar ele para uma parte mais técnica, né? Com a resolução de algumas questões. Vamos iniciar com a nossa situação problema. Considere um terreno composto por duas camadas de solo. A primeira camada, com 3,65 metros de espessura, apresenta peso específico seco igual a 14 kN por metro cúbico.
enquanto a segunda camada, com 8,70 metros de espessura, apresenta peso específico saturado igual a 18,75 kN por metro cúbico. O lençol freático se localiza a uma profundidade de 3,65 metros, bem na interseção entre os dois solos. Um estudo geotécnico nesse terreno revelou a existência de 3 pontos críticos, o ponto A, B e C. O ponto A está na superfície do terreno, profundidade igual a zero. O ponto B está a uma profundidade de 3,65 metros e o ponto C está a uma profundidade de 12,35 metros em relação à superfície do terreno. Abaixo conseguimos ver a imagem ilustrativa, né, que representa exatamente o contexto da questão. Podemos observar o ponto A, o ponto B e o ponto C, ambos com a coloração vermelha, verde e amarela. Podemos observar o peso específico seco e o peso específico saturado de ambos os terrenos e juntamente com suas alturas. Como foi falado anteriormente, temos 3 tipos de tensões: as tensões totais, neutras e efetivas. Dessa forma, iremos calcular cada uma dessas tensões em cada ponto diferente, ponto A, B e C. A tensão total é dada pela seguinte fórmula: tensão total, peso específico do solo, vezes a sua altura. Com essa fórmula, iremos conseguir calcular cada um das tensões em seus respectivos pontos. Iniciando pelo ponto A, né? Como ele está na superfície, não temos um peso específico de solo, né? E também não teremos uma altura. Por isso, sua tensão vai ser igual a zero kPa. No ponto B, a situação já muda um pouco, né? Visto que temos uma porção de solo com peso específico de 14 e altura de 3,65. Dessa forma, conseguimos uma tensão igual a 51,10 kPa. No ponto C, também é um pouco diferente, visto que temos duas porções de solos para chegar ao ponto C. Por isso, iremos fazer cada porção de solo separadamente. Peso específico do primeiro solo, que seria 14, vezes a sua altura, que seria 3,65, somando com o peso específico do segundo solo, que seria 18,75, vezes a sua altura, que seria 8,70. Fazendo toda a multiplicação e depois a soma, iremos ter uma tensão total de 214,22 kilonewtons, quilopascal. Calculando agora a tensão neutra, que é dada pela tensão é igual peso específico da água vezes a sua altura. Então, vamos analisar por cada ponto, né? Temos o ponto A, que não apresenta nenhuma pressão, já que não apresenta nenhum nível de lençol freático. Então, podemos adotar como se ele tivesse pressão zero. Ponto B, a mesma situação, ponto zero. E o ponto C, iremos adotar pressão é igual a 10, que multiplica a altura, 8,70. Finalizando com a pressão neutra, né, do ponto C, de 87. Iremos ver a tensão efetiva, que não é nada mais nada menos do que a diferença da tensão total e tensão neutra, né? Vamos fazer por cada ponto, inicialmente no ponto A. Ponto A, temos a tensão total de 0 kPa e tensão neutra de 0. Dessa forma, continuaremos com a tensão efetiva de 0. No ponto B, temos uma tensão total de 51,10 kPa
e uma tensão neutra de 0. Então, iremos continuar com a unidade 51,10. E no ponto C, temos a tensão total de 214,22 e uma tensão neutra de 87. Dessa forma, ficaria com uma tensão efetiva de 127,22. Isso não lembrando de sempre colocar a unidade de medidas, no caso kPa. Seguindo o que vimos na questão anterior, vamos mudar só um pouco o raciocínio dela para entendermos uma nova situação. Com os mesmos dados, né, fornecidos anteriormente, vamos agora calcular quantos metros o lençol freático deve se movimentar, indicando se deve subir ou descer, para que a tensão efetiva no ponto C seja de 150. Descreva o impacto que essa alteração pode ter na integridade e no desempenho estrutural do solo, né? Aqui podemos observar que temos o ponto A, B e C, novamente como mostrou na figura anterior, porém temos o incógnito, né? Um ponto de interrogação, que no caso seria o quantos metros o lençol freático ia ter que descer para que a gente conseguisse obter uma tensão no ponto C de 150 kN por metro cúbico. Apesar de parecer um pouco complexa, a questão não apresenta muito grau de dificuldade, né? Tendo como ponto-chave a identificação de sua incógnita, que no caso seria a altura, né? No caso, seria feita uma correlação entre os solos, né? O solo 1 e o solo 2, justamente com essa incógnita, né? Podemos observar que o solo 1 podemos classificar como 3,65 metros, que é a sua altura, mais a altura H, que seria a incógnita, né? Já o solo 2 podemos considerar como 8,70, que é a sua altura total, menos a incógnita altura. Dessa forma, só temos apenas que substituir na fórmula, né? Então a questão ela dá uma pressão, né? Uma tensão, na verdade, que seria de 150, né? Daí então iremos ter o peso específico do solo 1, que seria 14, né? Que multiplica a altura. Só que a altura ela está com incógnita, então eu vou colocar 3,65 mais H, que seria a sua, né, incógnita e a altura que precisamos descobrir, mais do solo 2. O solo 2 está saturado, então vamos tirar, no caso, o peso da água. Então vamos deixar apenas 8,75, que seria o seu peso, né, do solo 2, que multiplica a sua altura. Só que a altura do solo 2 é 8,70 menos H. Pronto. Dessa forma, podemos continuar a resolução da questão e no final iremos obter um resultado de altura igual a 4,33 metros. Perante tudo que foi falado, podemos observar que o estudo geotécnico é de extrema importância para toda edificação, visto que ele vai dar a garantia para o construtor e ao proprietário de uma boa edificação.